Uma classe de substâncias que são muito importantes na química são os ácidos. Os ácidos estão presentes nos laboratórios, desde os mais humildes até os mais especializados, estão presentes na indústria, estão presentes até dentro de nós mesmos. Os ácidos são as substâncias talvez as mais fascinantes. Mas o que são ácidos e o que eles fazem? Ácidos são substâncias, como eu disse, muito fascinantes, mas nós temos que entender o que são ácidos. Afinal de contas, o que é um ácido? De acordo com o cientista Arrhenius, ácidos são substâncias que em solução aquosa liberam apenas o cátion H+. Esse cátion H+, vai para a solução, se combina com a água, formando o íon oxidrônio, ou hidroxônio, ou H3 ou mais. Notem que ele fica com um hidrogênio a mais, então ele fica com menos elétrons do que deveria, o que faz com que ele tenha carga positiva, já que os elétrons têm carga negativa. Para ele ter uma carga elétrica negativa, ele teria que ter um elétron a mais. Bom, mas há outras definições de ácido, como a de Bronsted-Lowry e de Lewis, torção de par eletrônico, recebimento de par eletrônico, prótons para lá, cátions para lá. Mas se nós examinarmos bem nos laboratórios e olharmos as substâncias, veremos que tem lá um Hzinho mais lá presente, independente se alguma outra substância doa par eletrônico ou recebe par eletrônico, enfim. Aqui nós temos vários exemplos de ácidos. Nós temos o ácido clorídrico, o vinagre, que é uma solução de ácido acético, variando de 2 até 4%, vai depender da marca do fabricante ou de como o vinagre foi obtido. Temos o ácido benzoico e o ácido oxálico. No caso do ácido benzoico e do ácido oxálico, é interessante porque eles são sólidos a temperatura ambiente. O ácido acético é líquido. E aqui temos uma coisa interessante, porque o ácido clorídrico, o HCl, ele é gasoso a temperatura ambiente. Isso que nós compramos, mesmo para reagente para laboratório, é chamado ácido clorídrico, mas ele é uma solução a 37%. Lembrando que o ácido, ele, para ser um ácido, ele tem que estar dissolvido em água, para que haja a liberação do íon H+. Mesma coisa com o ácido benzoico e o ácido oxálico. O ácido clorídrico, em sua forma gasosa, é chamado de cloreto de hidrogênio. Quando ele é dissolvido em água, aí há a ionização e aparece o íon H+, e então ele é chamado de ácido clorídrico. Pode parecer estranho, 37% faz dele uma solução até não muito concentrada, até um pouco diluída. Mesmo assim, ele é um ácido extremamente forte. A força de um ácido está diretamente ligada a quanto desse hidrogênio vai para a solução, quanto tem essa ionização. E quanto maior essa ionização, mais forte será esse ácido. E levando em conta que muitos ácidos são extremamente fracos, o ácido acético é fraco, tanto que eu posso até beber o vinagre, apesar de não ser muito saudável. Dentro do nosso corpo existe ácido, como é o ácido clorídrico, é ele que faz parte do suco gástrico. Só que aí vem uma coisa interessante, por que o ácido clorídrico não sai corroendo por dentro de nós? Por que o ácido consome estar dentro de um vidro? Por que ele não corrói vidro? Por que eu posso armazená-lo num frasco de plástico? Por que os ácidos não saem destruindo tudo o que nós vemos pela frente? Porque a química não é isso que você pensa. Os ácidos sim são fortes e sim eles podem fazer muito estrago. Mas nós temos que entender o seguinte, substâncias diferentes têm comportamentos diferentes. O ácido clorídrico não se comporta da mesma forma que o ácido benzoico. O ácido sulfúrico é líquido a temperatura ambiente, enquanto o ácido clorídrico não é, como eu acabei de falar, ele só existe em forma diluída, em forma de solução. E tem os que são sólidos a temperatura ambiente, como o ácido oxálico, como o ácido benzoico, enfim. São vários deles e eles têm características diferentes.
O caso do ácido clorídrico, ele não ataca o nosso estômago por causa de dois motivos. Primeiro, porque ele sozinho ele não tem ação nenhuma. Ele precisa de ter um componente, uma enzima chamada pepsina. E é essa pepsina que vai fazer com que o suco gástrico haja como o suco gástrico. Nós podemos até fazer um teste no laboratório. Normalmente a gente ensina isso sobre digestão quando você pega uma solução de ácido clorídrico ou você pega um ovo cozido, coloca em vários tubos de ensaio e eu faço a solução do ácido clorídrico em cima do ovo cozido, eu faço a solução de pepsina e depois uma mistura dos dois e ver o que acontece. Isso será explicado mais oportunamente. Hoje estamos falando só sobre ácidos e como eles agem, para não ficar um vídeo muito grande, porque eu preciso de mais temas de vídeos. E vocês insistem em não me dar nenhuma sugestão de vídeos, então eu tenho que ficar pegando qualquer outra dúvida para que eu possa fazer os vídeos. Mas vamos prosseguir, porque esse vídeo está sendo feito por causa de uma pergunta que me fizeram. A pergunta que me fizeram foi a seguinte: viram um vídeo lá no YouTube e de ácido sulfúrico agindo sobre uma esponja. Foi esse vídeo aqui. Uau, como é que o ácido sulfúrico consegue destruir aquela esponja e forma aquela laca preta fedida e sai uma fumaceira dos infernos? Afinal, o que está acontecendo ali? Nós temos que entender do que as substâncias são feitas. E a esponja mostrada é uma esponja sintética. Por que esponja sintética? Porque existe um animal chamado esponja. Eles são um dos animais mais baixos na escala evolutiva. Abaixo deles só comentarista de portal de notícias, mas não vamos destruir o portal de notícias acabando com o seu público fazendo experiências com ele. Então vamos usar esponjas. Não vamos degradar a natureza. Então nós vamos fazer o teste com uma esponja sintética obtida através de petróleo. Aquilo é uma substância orgânica. Uma substância orgânica é uma substância o elemento principal é o carbono. Normalmente, os produtos derivados de petróleo são hidrocarbonetos. Eles têm esse nome porque são formados de carbono e hidrogênio. Bom, aquela esponja realmente também é feita de carbono, oxigênio e hidrogênio. Então, quando age o ácido sulfúrico, o que ele faz? Existe uma coisa chamada desidratação intramolecular. O que é uma desidratação intramolecular? Ele tira a água de dentro da molécula. Ele força com que o hidrogênio e o oxigênio saiam, ele absorve. E o ácido sulfúrico adora água. É um dos motivos por ele agir tão fortemente até sobre a nossa pele, porque ele retira água. Mas não é só isso. O ácido sulfúrico também ele ataca tecidos porque ele os oxida de forma enérgica. E é por causa dessa propriedade que o ácido clorídrico não consegue atacar o estômago. Lembra que eu falei que ele precisava de duas propriedades? Pois é, por causa disso. Ele, no máximo, ele vai reagir com a água, mas ele não é tão enérgico quanto o ácido sulfúrico. O ácido clorídrico dá até para lavar a mão com ele, mas eu não recomendo, não seja um idiota e não fique lavando a sua mão com ácido. Isso é só um exemplo, um experimento mental. Não seja estúpido e você não tem mais 3 anos para ficar enfiando o dedo na tomada para saber se realmente tem eletricidade lá. Eu não sou responsável pela sua imbecilidade. Há um outro experimento que dá para fazer também. É agir ácido sulfúrico sobre açúcar. O açúcar é chamado de carboidrato, já não é à toa. Carboidrato vem de carboidrato, ou seja, um hidrato de carbono. Ou seja, tem água ali. E quando eu falo desidratação intramolecular, porque ele arranca de dentro da molécula. Existe a hidratação intermolecular,
onde eu tenho água presa no retículo cristalino, mas não faz parte da molécula, como por exemplo o sulfato de cobre. O sulfato de cobre pentaidratado tem esse nome porque ele tem 5 moléculas de água presas no seu retículo cristalino. Isso por sinal, é essa água que faz com que o sulfato de cobre tenha a cor azul. Se eu esquentar o sulfato de cobre demais, essa água se perde e eu tenho sulfato de cobre anidro, que é branco. Mas vocês querem experimentos? Vamos ver então a ação do ácido sulfúrico sobre o açúcar. Bom, essa coisa nojenta aqui que ficou é praticamente carbono finamente dividido. Ele já está um tempo aqui esfriando, ele está a temperatura de 95 graus Celsius. É uma reação extremamente enérgica e libera bastante calor. É uma reação exotérmica. Aquilo que você viu saindo, aquela fumacinha, não é uma fumacinha, é vapor d'água que quando chega na atmosfera e está na temperatura mais fria, acaba se condensando, formando nuvem. E não esqueça, nuvem é água no estado líquido, não no estado de vapor. Nós estamos cercados de vapor d'água, mas nós não vemos. Nós temos que esse açúcar, ele é, como eu disse, um carboidrato, um hidrato de carbono, e tem muita energia em sua ligação. O ácido sulfúrico quebra essas ligações, absorve toda a água e sobra esse carbono em formato finamente dividido, escuro, feio, horroroso. É isso que aconteceu com aquela esponja. É isso que faz o ácido sulfúrico. Mas outros ácidos não têm essa ação. Se eu for utilizar ácido benzoico, não vai acontecer nada. E eu posso obter outras reações enérgicas, não só com ácidos, mas também com bases e outras substâncias. A química faz com que nós entendamos o mundo. Nós entendemos do que a matéria e suas propriedades podem fazer umas com as outras. Nós produzimos materiais novos. Nós entendemos como elas agem e reagem entre si. Os ácidos são substâncias tão fascinantes e tão importantes que o índice de desenvolvimento de um país é medido por quanto ácido sulfúrico ele produz e consome. O ácido sulfúrico tem grande utilização na indústria, em materiais, produzindo desde ligas metálicas até remédios. Pode ser estranho que uma substância tão enérgica e tão destrutiva assim produza remédios, mas é assim que funciona a química. Pegar uma substância e transformá-la em outra. Pegar diversos materiais e produzirmos coisas novas. E estamos produzindo isso todos os dias. Não tenha medo dos ácidos, ou porque você viu o Breaking Bad, em que ele utiliza ácido fluorídrico para dissolver os corpos, o que acabou atacando a louça da banheira, atacou
o metal, correu tudo e transformou numa grande meleca. Sim, aquilo pode até ter um certo princípio, mas foi um pouco exagerado. Mas não é por causa disso que você vai utilizar uma bateria e vê-la vazar e simplesmente meter a mão lá. Porque só para fazer esse teste eu utilizei luvas e uma máscara, só que não deu para ver porque eu estava por trás da câmera. O EPI, o equipamento de proteção individual, devem ser utilizados em qualquer prática de laboratório. Mas lembre-se, se você não tem nenhum manejo com a química, não faça esses experimentos sem a supervisão de alguém que saiba bem mais do que você. É legal você ver nos vídeos, mas não de você reproduzi-lo. Vamos ter um pouquinho de responsabilidade ou Darwin vai selecionar você. Esse é André, do seu ceticismo.net. Não se permita ter medo das substâncias químicas só porque vocês não as entendem. É para isso que existe divulgação científica. E para que haja divulgação científica é preciso que mais vídeos assim sejam compartilhados. Então, assine o nosso canal e você receberá sempre notificação de novos vídeos. E não fique só para você. Compartilhe nas suas redes sociais. Obrigado por terem assistido.